Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o teacher Carlos e nessa aula você vai aprender a usar have de uma vez por todas. Não é somente o verbo ter. Nessa aula você vai aprender a usar o have de uma vez por todas. Aula imperdível. Vai melhorar muito o seu inglês. Vai abrir a sua cabeça para o have. Por isso, já deixa o seu like para fortalecer o canal e fazer esse vídeo chegar para o maior número possível de pessoas. Então, separa lápis, papel, caneta para anotar aí. Tem muita coisa boa para você aqui. Eu tenho certeza que o seu inglês vai melhorar muito entendendo como usar have corretamente. É um dos verbos mais importantes do inglês. E muita gente, né, quando tem contato com have pela primeira vez, né, tem aí, né, o significado para have como verbo ter. E sim, está correto. Have é o verbo ter. To have, ter. Algumas frases com o have, com a ideia de ter, possuir algo. I have a sister named Sarah. Eu tenho uma irmã chamada Sarah. Named, chamada. She has a pet hamster. She has a pet hamster. Ela tem um hamster de estimação. Pet é animal de estimação. Mas, teacher, que se has aí? Bom, se você já, né, conjuga o verbo to have, sabe que eu uso has para he, she, it. Tá? Então, pessoal que já usa have desse jeito, né, daqui para frente só vai melhorar. We don't have free time. We don't have free time. Nós não temos tempo livre. Free, livre, time, tempo. We don't have, nós não temos. The building has 20 floors. O prédio tem 20 andares. Building, prédio. 20, 20. Floor é andar. Esse has aí, né? Porque the building é um it. O pessoal que conjuga o verbo to have já sabe. They have a house in Rio. Eles têm uma casa no Rio. Do you have a brother? Você tem um irmão? Então aqui temos o have, né? Com a ideia de possuir algo. Posse, né? O verbo ter. Mas, teacher, será que é só isso? Será que é só isso? Bem, posso te garantir que não. E hoje vamos desvendar o have para você. Nunca mais você vai olhar para o have da mesma forma. Então, nessa aula, você vai desvendar o have e vai aprender de uma vez por todas que o have não é só o verbo ter. Pergunta muito comum, você já deve saber. How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Bem, imagine que você quer falar eu tenho 20 anos. Bom, teacher, eu tenho, I have, certo? I have 20 years old. Eu tenho 20 anos de idade. I have 20 years old. Está certo? Não, não está certo. Eu não posso usar o verbo ter para falar que eu tenho uma idade. Como assim, teacher? Eu tenho, I have. Sim, mas você tem que usar o verbo to be para isso. Então você não fala I have 20 years old. Eu falo I am 20 years old. Eu uso o verbo to be. O verbo to be tem que conjugar, né? Ou é am, ou é is, ou é are, de acordo com o pronome. I am 20 years old. Então, em inglês você é a idade. Guarda isso aqui. Em inglês você é a idade. Você não tem a idade. Você é a idade. E se você é, tem que usar verbo to be. Ou is, ou am, ou are para falar a sua idade. Vamos lá então. My cousin is 12. Ou então, my cousin is 12 years old. Veja que eu usei o is, que é o verbo to be, né? Eu não falei has. Eu falei is. E veja que years old está entre parênteses. Eu não preciso falar o years old quando eu menciono a idade de alguém, tá? Então, my cousin is 12. They are 6. Eles ou elas têm 6 anos. Veja que o years old está entre parênteses, não preciso usar. Eu posso falar they are 6 years old, no problems, posso. Mas eu posso simplesmente omitir o years old quando eu falo a idade. Eu não posso falar they are 6 years. Aí não funciona. They are 6 years old. Mary is 40. Mary is 40 years old. A Mary tem 40 anos. Então veja, is, are, ou então am, né, que eu já coloquei no primeiro exemplo da outra página. Você viu que eu tenho que usar verbo to be para falar idade. Eu não preciso colocar o years old
depois do número, mas também não posso colocar só years. Só years não vai funcionar. My cousin is 12 years. Não. My cousin is 12 years old. Years, sozinho não. Years old, sim ou então nada depois do número. E novamente, não uso have ou então has, né, conjugando corretamente. Eu uso o verbo to be para falar idade. Há um gato na sala. Ah, tem um gato na sala. Qual é mais comum? Eu falar que há um gato na sala ou tem um gato na sala? Você sabe que é a segunda opção. Nós, né, falamos português, nós usamos o verbo ter para denotar a existência de algo em algum lugar. Em português é comum, mas em inglês, quando eu quero falar que há alguma coisa em algum lugar, que existe algo em algum lugar, eu não posso usar have. Já estou te dando aqui, né, a letra. E muita gente faz isso aqui, ó. Tem um gato na sala. Have a cat in the room. Tradução direta, né? Ah, vamos traduzir direto, né? Sim, não. Eu não posso falar que há um gato na sala, existe um gato na sala usando have. Só que em português, o verbo ter também dá a ideia de existir algo em algum lugar, mas em inglês não. Então, quando eu quero falar que alguém tem alguma coisa, eu uso o verbo have, tá? Eu uso have. Mas, quando existe ou há algo em algum lugar, eu tenho que usar there is e there are. Aqui eu uso there is. There is a cat in the room. Há um gato na sala. Existe um gato na sala. Tem um gato na sala em português, interpretando esse there is. Então, there is eu uso para singular e there are eu uso para plural. Né? Esse aí é o há, existe ou o ter do português, que denota a existência de alguma coisa em algum lugar. There is a fireplace in my house. Há uma lareira na minha casa. Fireplace é lareira. Existe uma lareira na minha casa. Tem uma lareira na minha casa. É o ter do português com a ideia de existir, não de posse. There are 7 rooms in the building. There are 7 rooms in the building. Há 7 salas no prédio. Existem 7 salas, no prédio. Tem 7 salas no prédio. Ok? There is a bank nearby. There is a bank nearby. Tem um banco aqui perto. Nearby, aqui perto, nas proximidades. Né? Na segunda frase eu esqueci de avisar, né? Building é prédio e room é sala. There is a bank nearby. Ah, tem um banco aqui perto, nas redondezas. Veja que there is, há um banco, existe um banco, tem um banco. Então, em português, nós temos essa questão de usar o verbo ter para denotar existência, só que em inglês eu não posso usar esse have para falar que existe alguma coisa em algum lugar. Tem que usar there is, there are. Só que é o seguinte, nós temos que estar atentos, né? Nem sempre a tradução literal vai nos ajudar. No caso there is, there are, né? Nós usamos o ter com ideia de existir, né? Algo em algum lugar. Mas eu posso usar o have em algumas situações. Posso, olha só. There is, there are, eu uso para denotar a existência de algo. Que há alguma coisa em algum lugar. Tem alguma coisa em algum lugar. Não é posse. Se eu quero falar de posse, eu tenho que usar o have. Conjugando, né, have ou has, dependendo aí da situação. Né? Eu vou colocar alguns exemplos aqui para você se situar. Tá? Não é questão de regra. É o contexto que vai te levar a usar there is, there are ou então o have. Tá? Olha só. There is a fireplace in my house. Há uma lareira na minha casa. Existe uma lareira na minha casa. Tem uma lareira na minha casa. Ter com a ideia de existir. Agora, eu posso falar também, my house has a fireplace. Minha casa tem uma lareira, mas aí é posse. A casa possui uma lareira. Acho que você entendeu agora, né? Não é que é errado usar have, has, como ter. Né? Veja que aí eu estou simplesmente colocando exemplos aí, 2 frases que têm praticamente o mesmo sentido. Né? Só que uma tem there is, que denota a existência, e a outra tem o has, né, conjugado, o verbo to have, falando que existe a posse de alguma coisa. Né? Então, there's a fireplace in my house.
My house has a fireplace. Basicamente a mesma coisa. Né? There are many bars in the city. Há muitos bares na cidade. Many, muitos, muitas. Né? The city has many bars. A cidade tem muitos bares. Aqui na segunda, eu digo que a cidade possui muitos bares. Então, tá muito claro isso aqui, né? Então, o que não pode é fazer isso aqui, ó. Have a cat in the room. Para dizer que tem um gato na sala. Que existe alguma coisa, que há alguma coisa em algum lugar. Aí não tem como usar o have. Porque essa seria a tradução direta, né? Português e inglês. E não vai funcionar. Então, novamente. There are. Há alguma coisa em algum lugar. Existe alguma coisa em algum lugar. Tem alguma coisa em algum lugar. Não é posse. Posse é have, has. Tá? 2 exemplos novamente aqui. There's a fireplace in my house. My house has a fireplace. Casa possui. Né? There are many bars in the city. The city has many bars. A cidade tem muitos bares. Então, novamente, quando você vai usar aqui, tem alguma coisa em algum lugar, não é have, has. É there is, there are. Agora, alguma coisa possui outra coisa, alguém possui algo, aí é have, has. Aí não tem erro, né? Ficou bem claro, eu acredito. Agora, o verbo to have, com a ideia de comer, beber ou tomar alguma coisa. Nossa, teacher, mas comer é eat, beber é drink, tomar é take. Calma. Geralmente, vão usar have para essas situações, tá? É errado usar drink, teacher? Lógico que não. É errado usar eat? Lógico que não. Mas, grande maioria das vezes, você vai se deparar com um have no lugar desses verbos. Olha só, primeira frase aí, ó. I'll have a chicken sandwich. I'll have a chicken sandwich. Eu vou comer um sanduíche de frango. Mas, teacher, cadê o it? Aí não precisa usar o it, pode usar o have. Não tem problema, tá? Esse apóstrofo LL é o will, né? É o futuro. I'll have a chicken sandwich. Eu vou comer um sanduíche de frango ou sanduíche de galinha, dependendo do lugar onde você mora no Brasil. Segunda frase, olha só. I had some beers last night. I had some beers last night. Eu tomei umas cervejas noite passada. Veja que esse some, né? Alguns, algumas. Mas em português você fala, eu tomei algumas cervejas, nós falamos, eu tomei umas. Bora tomar umas? Muita gente fala assim, né? Eu tomei umas cervejas noite passada. E o have tá no passado, que é had. Ai, teacher, se eu falasse I drank some beers last night, passado de drink, pode? Pode. Tá errado? Não, pode usar. Mas, né? Na grande maioria das vezes você vai ouvir o nativo usando o have numa situação como essa. Né? Eu bebi, eu tomei. Né? E a última, olha só. Let's have some ice cream. Let's have some ice cream. Vamos tomar um sorvete. Let's é o vamos, né? Vamos tomar um sorvete. Have, com a ideia de tomar, né? Nesse caso aí, so sorry. Nesse caso, o tomar, take é tomar, não vai dar certo. Né? Some ice cream. Um sorvete. Você não fala em, vamos tomar algum sorvete. Você não fala isso em português. Vamos tomar um sorvete aí, galera. Vamos tomar um sorvete. Um sorvete. Mas, teacher, então tem que falar let's have one ice cream. Não tem? Não. Ice cream não é contável. Eu não falo one ice cream, two ice creams, three ice creams. Não conta ice cream, tá? Então tem que usar some. Então esse some, vamos interpretar novamente. A tradução literal nem sempre vai te salvar. É o caso aqui, ó. Let's have some ice cream. Vamos tomar um sorvete. Nós somos em português. Vamos tomar um sorvete? Isso é do português, né? Então é um pouco de. Esse some da ideia de um pouco de. Vamos tomar um pouco de sorvete. Mas, pelo amor de Deus, você sabe a tradução, né, disso aqui, a interpretação disso aqui em português. Let's have some ice cream. Vamos tomar um sorvete. Então, have com a ideia de drink, né, de beber, com a ideia de eat, comer ou tomar alguma coisa. Agora, temos aí, né, combinações de have com outras palavras. Né? Nós temos aqui have breakfast, have lunch, have dinner. Né? Então, aqui,
você tem have breakfast como tomar o café da manhã. Ah, eu já sei que have é tomar, beber, comer. Ah, comer o café da manhã pode ser também, né? Legal. Agora, a segunda, have lunch. Primeiro que lunch é almoço, tá? Have lunch é almoçar. Nossa, teacher, isso é um verbo. Para nós funciona como um verbo. Have lunch é almoçar. Duas palavras significam uma, teacher, é have lunch, almoçar. E a última, have dinner, jantar. Dinner, né, sozinha é jantar, né, o substantivo, jantar. E have dinner é o verbo jantar. Nossa, teacher, é isso? Sim, é isso. Então, have breakfast é tomar o café da manhã, have lunch, almoçar, have dinner, jantar. Verbos, tá? Exemplinhos aqui, vamos lá. I usually have breakfast at 6. I usually have breakfast at 6. Eu costumo tomar o café da manhã às 6. No caso, 6 da manhã, né? Usually dá a ideia que você costuma fazer algo. Usually é usualmente, teacher. Pô, ok, mas vamos, né, interpretar. I usually have breakfast at 6. Eu costumo tomar o café da manhã às 6. Tá? I won't have lunch. I won't have lunch. Eu não vou almoçar. Have lunch, almoçar, verbo. Where are you gonna have dinner tonight? Olha só como estou lendo. Where are you going to have dinner? Where are you gonna have dinner tonight? Where are you gonna have dinner tonight? Where are you gonna have dinner tonight? Onde você vai jantar hoje à noite. Going to é o vai, né? Where are you gonna have dinner tonight? Going to, eu falo gonna, tá? Eu posso encurtar. Where are you gonna have dinner tonight? Ou where are you going to have dinner tonight? Bem lentamente, né? Have dinner, jantar. Então, have breakfast, tomar o café da manhã. Have lunch, almoçar. Have dinner, jantar. Ah, teacher, e se eu quisesse usar no passado? É só trocar o have por had. Você tem o passado, tá? Simples assim. Had lunch, passado de almoçar. Had dinner, passado de jantar. E agora, como é que você fala eu estou com dor de cabeça em inglês? Ah, teacher, é fácil. I am with a headache. Vão te entender? Até vão te entender, mas vão trabalhar a maneira mais comum de falar essas coisas. Que você está com um sentimento aí de dor no seu corpo, né? Vamos lá. I have a headache. Headache, dor de cabeça. Ao pé da letra, eu tenho uma dor de cabeça. Isso em inglês é estou com dor de cabeça. I have a headache. Ao pé da letra, eu tenho dor de cabeça. Não muda muita coisa, né? Mas a ideia é que eu estou com dor de cabeça, você vai pensar com o verbo to be, né? Então, mais como usar have. I have a fever. Eu estou com febre. Fever é febre. Mas, teacher, que esse a, que é uma aí? Então, eles usam a headache, a fever, a cold. Eles usam, tá? Então, tem que acostumar. I have a cold. Eu estou com resfriado. Cold é resfriado. I have a sore throat. I have a sore throat. Sore throat é garganta inflamada. Famosa dor de garganta. Throat é garganta. Sore, inflamado, inflamada. I have a sore throat. Eu estou com dor de garganta. Eu tenho dor de garganta. Não muda muita coisa, né? Mas só lembra que é o have tem que usar. Mike had a hangover yesterday. Mike had a hangover yesterday. O Mike teve ressaca ontem. Ele estava de ressaca ontem, percebe? Fica fácil, né? Nesse caso aí, né? Então, olha como você tem que lembrar disso aí. Have a headache, have a fever, have a cold, have a sore throat, had a hangover. Nesse caso aí, passado, né? O passado de have a had. Tá? Então, lembre-se dessas construções, dessas combinações. É mais fácil, né? Só que eu já ouvi, não é tão comum, gringos usando literalmente a tradução de eu estou com uma dor qualquer. Já ouvi gringo falando I am with a cold. Eu estou com um resfriado,
né? Tira esse a, né, que é um uma. Eu estou com resfriado. I am with a cold. Já ouvi gringo falando assim. Também já ouvi gringo falando I am with a fever. Eu estou com uma febre, com febre, né? Já ouvi. É comum? Nem tanto, tá? Mas com gripe, né? No caso aí, cold é um resfriado, né? The flu é a gripe mais forte, né? O cold é um resfriado. Fever, febre. Então, duas construções comuns que eu ouvi gringo usando a tradução literal, português e inglês, né? Que eu estou com febre, eu estou com resfriado, tá? É mais comum com febre e resfriado. Com as outras dores no corpo eu não vi. Eu não vi gente falando I am with a headache. Eu já ouvi gente falando I have a headache, né? Gringos. I have a fever, I am with a fever, menos comum, tá? Não é questão de estar certo ou errado. I have a cold, eu estou com resfriado, ou então é uma gripe leve, né? Porque a gripe tem um outro nome mais forte. A gripe é influenza, ou então the flu, né? I have a sore throat. Não ouvi gringo falando I am with a sore throat. Não vi I have a sore throat. E with a hangover, muito menos, tá? É o verbo to have que eu vou usar. Então, novamente, isso pode acontecer, não é impossível. Eu ouvi a tradução literal gringo falando para cold e fever. Para as outras eu não vi, tá? Então, na dúvida, mete um have. I have a headache. I have a fever. I have a cold. I have a sore throat. I might had a hangover yesterday. E fica mais fácil, né? Muito mais fácil. Agora, algumas expressões com have. Existem várias expressões com have, e a tradução literal das expressões, simplesmente você vai pegar logo na primeira vez. Então, eu separei algumas que não são tão na cara, não tão óbvias, tá? Mas existem várias expressões com have. A maioria, como eu falei, você vai se ligar na tradução ali, literal, você vai pegar. Mas algumas não tem pé nem cabeça. Vamos lá. Tá aqui. Have a party, fazer uma festa. Have a good time, se divertir. Have a surgery, fazer uma cirurgia. Have a party, have a good time, have a surgery. Vamos lá com exemplinhos. We're gonna have a party. We're gonna have a party. Nós vamos fazer uma festa. Essa é uma maneira de falar fazer festa. Existem outras em inglês, mas have a party também é fazer uma festa. Mas, teacher, fazer não é do, não é make. Sim, mas, novamente, entenda que have a party é fazer uma festa. We're gonna have a party. We're going to have a party. Vamos encurtar? We're gonna have a party. Nós vamos fazer uma festa. Segundinha. We had a good time at the party. We had a good time at a party. Nós nos divertimos na festa. Have a good time é se divertir. Mas, teacher, já vi se divertir com have fun. Sim, have fun também é se divertir, mas have a good time também é. We had a good time. We had a good time. Nós nos divertimos. Veja que o have virou had, porque é passado, né? Então troca o have por had. I'll have a nose surgery. I'll have a nose surgery. Eu farei uma cirurgia de nariz. Nose é nariz. I'll have a nose surgery. Eu vou fazer uma cirurgia de nariz. É você que vai fazer? Não, é o médico. Né? Se eu traduzir ao pé da letra, eu terei uma cirurgia de nariz. O médico vai fazer, né, a cirurgia, não eu. Né? Mas você já entendeu. Have a party, fazer uma festa. Have a good time, se divertir. Have a surgery, fazer uma cirurgia. Agora, para tudo, que eu vou te mostrar um exemplo onde have não é um verbo. Cuidado. 3 frases aqui de um tempo verbal. Eu não gosto muito de falar em gramatiquês, mas isso aqui é um tempo verbal chamado present perfect. Então, se você ainda não estudou, com certeza um dia você vai se deparar com isso aqui, porque isso aqui é essencial para você ter um inglês de alto nível. I've lived in that house for 10 years. Eu moro naquela casa há 10 anos. Calma que vamos chegar lá. How long have you been a teacher? How long have you been a teacher? Há quanto tempo você é um professor? I have never driven a Ferrari. Olha só como eu falo esse carro. Ferrari. Eu nunca dirigi uma Ferrari.
Mas, teacher, have é verbo, não é? Não, nesse caso aqui é verbo auxiliar, tá? Porque os verbos nessas frases estão em amarelo aí, ó. I've lived in that house for 10 years. Eu moro naquela casa há 10 anos. Não é verbo o have aí nessa jogada aí, não é o verbo principal da frase. O verbo é live, tá? Na segunda, how long have you been a teacher? Há quanto tempo você é professor, professora? O been é o verbo to be. E na terceira, I've never driven a Ferrari. Eu nunca dirigi uma Ferrari. Driven é o verbo dirigir no particípio passado. Tudo que tem aí em amarelo são verbos no particípio passado. É aquela terceira coluninha dos verbos, tá? Se você tentar traduzir ao pé da letra, até pode dar a ideia, né, de verbo ter. Nesse primeiro exemplo aí, ó. Eu tenho morado naquela casa por 10 anos. Até funciona em português, né? Aliás, funciona, né? Mas ninguém fala eu tenho morado. Eu moro, né? Mas esse have não é o verbo ter, não, tá? Isso é auxiliar do present perfect, que é um tempo verbal. How long have you been a teacher? Quanto tempo você tem sido um professor? Você não pergunta assim, quanto tempo você é professor, professora, né? Novamente, esse have não é verbo ter, tá? I have never driven a Ferrari. Eu nunca tenho dirigido. Aí não tem jeito. Aí esquece esse have como verbo ter. Aí, né? Numa tradução, né? Imagina um desespero se você vai usar o have como ter. Não vai conseguir chegar, né? Tudo bem? Então, só para você entender que nem sempre o have é o verbo ter. Ele é auxiliar de um tempo verbal, de um tense, chamado present perfect. Só para, né, abrir a sua mente. Agora, uma construçãozinha de have aqui com a preposição to. Have to. É o famoso ter que. Quando você tem que fazer alguma coisa, isso é uma obrigação, não é uma opção. Isso não é opcional. Você tem que fazer, é obrigatório. É o famoso have to. I have to go now. I have to go now. Tenho que ir agora. She has to study for the test. She has to study for the test. Ela tem que estudar para a prova. They have to work tomorrow. Eles ou elas têm que trabalhar amanhã. Veja que depois de have to, tem um verbo, né? Porque você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, se fazer é um verbo, tá? Então, a estruturinha, have to, mais verbo. Veja que no segundo exemplo aí, né? Eu usei has, porque eu estou conjugando, né? O verbo to have, depois de she, eu tenho que usar has, né? Não posso usar have. Então, have to go, has to study, have to work. Essa construção é muito clara, né? Sempre que você tem uma obrigação, uma coisa que você não tem como escapar, você tem que usar o have to mais aquela atividade que você tem que fazer. Você não tem opção, você simplesmente tem que fazer. I have to go now. She has to study for the test. They have to work tomorrow. E agora, muito importante, até tomar uma aguinha aqui. Parece que isso aqui é uma aula ao vivo, mas não é. Can I have? May I have? Aqui é o seguinte. Muita gente não consegue usar logo de primeira, mas eu posso dizer que isso aqui é essencial para a sua comunicação em inglês. Você não pode deixar de usar isso aqui, tá? Can I have? May I have? Isso aqui você usa para pedir coisas de maneira, né, bem natural. Uma aí é um pouquinho mais polida, né, que é a may I have. Vou te mostrar aqui como que você pede coisas em inglês. Posso usar can I have ou então may I have. Vamos com can I have primeiro. Can I have the bill, please? Can I have the check, please? A conta, por favor. Nossa, teacher, mas isso aqui é uma pergunta. Em português, a conta, por favor, é. Você está pedindo a conta. Bill é conta, geralmente em inglês britânico. Check, inglês americano, canadense. Então, quer pedir a conta em inglês britânico. Can I have the bill, please? Can I have the check, please? Can I have a glass of water? Um copo d'água. Você me dá um copo d'água, você está pedindo um copo d'água. Glass é copo, water é água. Né? No caso, é copo de vidro, tá? Só para você entender. Glass é copo de vidro. Can I have a glass of water? Se eu traduzir o pé da letra, eu posso ter um copo d'água? Can I have a glass of water? Você me dá um copo d'água?
Um copo d'água, por favor. Vamos interpretar. Can I have the ketchup, please? Can I have the ketchup, please? Ketchup, né? O famoso ketchup, né? Do brasileiro, né? Aqui, você está pedindo para a pessoa passar o ketchup para você. A mesa é grande, o ketchup está lá do outro lado da mesa. Você olha para a pessoa, hey, oh, can I have the ketchup, please? E a pessoa passa o ketchup para você. Está pedindo. Está pedindo a conta, está pedindo um copo d'água, está pedindo um ketchup. Aí você pode usar o may I have também. May I have the bill, please? May I have the check, please? O may I have é um pouco mais educado, mais polido. Mas na correria ali, né? Pode mandar um can I have, não tem problema. May I have a glass of water? Você me dá um copo d'água? Você pode me dar um copo d'água? Um copo d'água, por favor. Interprete aí, né? May I have the ketchup, please? Uau, super polido, né? Ah, pode me passar o ketchup? É isso, tá? Então, pedir coisas, can I have, may I have, pedir coisas diretamente para você. Não está pedindo para alguém fazer alguma coisa, né? Você pode fazer tal coisa? Não, aí não, né? Aí já é uma outra construção. Mas quando você pede algo para você, can I have, may I have, pesquise na internet, você vai ver que tem muitas formas, né, de muitas combinações com can I have e may I have. E eu tenho certeza que esse vídeo ajudou muito você. Você aprendeu muitas coisas novas aqui, eu tenho certeza. E é por isso que eu quero que você comente aqui embaixo. Não deixe de comentar e deixar o seu like para fortalecer o canal, para esse vídeo chegar para mais gente e mais gente melhorar o inglês. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos por aqui. Thanks a lot. See you next class.